O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação.
vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Cristo ressuscitou. Esta é a nossa fé, nossa esperança. É o que nos atesta São Pedro na primeira e na segunda leitura da nossa celebração dominical. De fato, é o testemunho dado pelo chefe dos apóstolos, portanto, falando em nome de todos os demais que viram, que constataram que Jesus morreu sim, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. E no Evangelho, nós temos uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura. A passagem tão conhecida dos discípulos de Emaús. E esta página do Evangelho nos mostra mais uma vez Jesus ressuscitado, caminhando com seus discípulos. Prestemos atenção aos verbos fortes desta bonita passagem dos discípulos de Emaús. O primeiro verbo, Jesus aproximou-se dos discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, tristes, angustiados, sem esperança. Então, Jesus aproxima-se de quem perdeu a esperança, de quem está com alguma angústia, passando por alguns momentos difíceis. Jesus não abandona. Ele se aproxima de quem está passando por algum sofrimento. Segundo verbo, depois de aproximar-se dos discípulos, Jesus caminha com eles. Jesus ressuscitado sempre aproxima-se de todos nós, também nas nossas angústias, e Ele vivo caminha conosco, assim como caminhou com os discípulos no caminho para Emaús. Terceiro verbo importante, Jesus aproximou-se, caminhou com eles e lhes escutava. Quão importante é saber que Jesus ressuscitado continua se aproximando de nós, caminhando conosco e nos escutando. Está sempre atento às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, a tudo aquilo que nós lhe falarmos. Jesus também falou com eles, mas depois de lhes escutar, depois de caminhar com eles, depois de aproximar-se deles. E o que Jesus lhes falou? Jesus lhes falou das Escrituras. Jesus lhes explicou tudo sobre o Antigo Testamento. Certamente, Lucas não entra em detalhes, mas nós podemos imaginar. Falou do servo sofredor de Isaías. Falou do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo com o qual Deus fez uma aliança e o povo que Deus prometeu estar sempre com ele. Falou-lhes certamente de todos
os profetas, para que eles entendessem que aquilo que aconteceu com ele é para a salvação de toda a humanidade. Depois, mais um verbo importantíssimo nesta passagem dos discípulos de Emaús. Jesus permaneceu com eles. Jesus se aproxima, Jesus escuta, Jesus fala, lhes explica as Escrituras e Jesus permanece com os discípulos. Jesus ressuscitado não está longe. Ele voltou sim para junto do Pai, mas ao mesmo tempo permanece junto de nós. Continua sendo Deus conosco. Mais um verbo importantíssimo nesta passagem dos discípulos de Emaús. Jesus partiu e repartiu o pão com eles. E é exatamente neste momento da partilha que eles reconhecem que aquele que caminhava com eles é o próprio Jesus e que ele está vivo. Portanto, é na Eucaristia que Deus se faz presente. E na Eucaristia, recordemos, Deus também se aproxima de nós. Deus também escuta os nossos pedidos, as nossas preces. Na Eucaristia, Deus nos fala através da sua palavra revelada, primeira leitura, segunda leitura, o Salmo, o Evangelho. Na Sagrada Escritura, Jesus nos mostra quem verdadeiramente Ele é. E é na Eucaristia que também Jesus se nos dá num pedaço de pão, num pouquinho de vinho. E nos ensina como devemos partilhar tudo aquilo que temos e somos. Vejam, são verbos importantíssimos e que devem fazer com que nós reflitamos. E a Eucaristia é o lugar por excelência para este nosso encontro, primeiro com a palavra de Deus e depois ao partir e repartir o pão, quando Ele se nos dá como alimento. Que todos nós, ao voltarmos para as celebrações, ainda que de forma limitada, todos nós possamos sentir a alegria de sermos igreja e de termos sido convidados para este encontro com Ele na Eucaristia, onde Ele nos fala, onde Ele se nos dá como alimento e nos ensina a partilhar o que temos e somos. Mas é preciso que, assim como os discípulos de Emaús, que nós tenhamos coragem de convidar. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, mesmo quando sentirmos que está difícil e pesada a nossa cruz, recordemos, Deus respeita a nossa liberdade. Se nós o convidarmos como fizeram os discípulos de Emaús, Ele vai se aproximar de nós, vai nos escutar, vai nos falar, vai permanecer conosco e vai nos dar como alimento para com Ele superarmos todas as nossas dificuldades. Acreditemos de fato que Ele ressuscitou e que Ele
permanece conosco. Mas peçamos sempre: fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Cantemos juntos. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, meu grande amigo. Mais uma vez, fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero tua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.